A pastora vai ser suave, eu prometo, viu? O pastor ficou o dia todinho, Nanda, vai devagar, Nanda. Eu digo, não se preocupe não, que hoje é só, a palavra hoje é só amor. Agora vai ter 2 pontos que vai doer um pouquinho, mas vai doer em mim também. Não se preocupe não. Prometem que não vão ficar com raiva de mim. Oita, ficaram tudo calado, pastor. Me ferrei. Prometem sim ou não? Ô, glória. Prometem que depois do culto vão continuar me amando? Sim ou não? Ninguém vai me excluir do Instagram, promete? Ô, glória. Ninguém vai me bloquear no WhatsApp. Chega, eu tô suando. Ô, glória. Vai lá, né? Aleluia. Eu vou confiar. Foi só para tirar a pressão. A gente vai ler no livro de Neemias. Neemias no capítulo 8, Mateuzinho. Hoje é tu, Mateus. Vou te aperrear um pouquinho, viu? Capítulo 8, 10 e 11. Só que antes da gente ler, Mateus, me dá essa Bíblia aí, por favor. Sem querer te explorar, mas já te explorando. Tá vendo isso aqui, irmão? Tá de cabeça para baixo, deixa eu ver. Tá vendo isso aqui, irmão? Você tem um desses, não tem? Tem? Se você não tiver um físico, você tem um online. Não tem? Isso aqui, irmão, não é um livro. Não é um livro. Talvez você olhe e diga, não, é um livro. Tem capa? Tem capa. Tem índice? Tem índice. Tem escrita nele? Tem. Mas ele não é um livro. Isso aqui, irmão, é a boca de Deus falando na terra. Isso aqui, irmão, é a escritura sagrada do Senhor. São as santas escrituras sagradas do Senhor. Não é um livro. Essas palavras que você vai ler comigo não são palavras escritas por homens que são falhos e pecadores. São palavras ditas pelo aquele que rege a terra, pelo aquele que governa o mundo. Essas palavras que você vai ler comigo, homens usaram a caneta ou sei lá o que eles usavam naquela época, a pena para escrever. Mas as palavras que estão sendo ditas não são palavras de homens. É Deus falando com a terra. É Deus falando com você. Nós precisamos entender a importância dessas palavras e quem as pronuncia para que haja em nós reverência, que haja em nós entendimento. Sabe qual é o tema de hoje? Compreender para poder viver. Esse tema é específico de hoje. Porque eu disse assim, já que é só eu que vou pregar sobre isso, então eu quero um tema específico, Jesus, me dê. Aí Jesus disse assim, é fácil. Diga para eles que eles têm que compreender quem eu sou, compreender a minha palavra, para poder viver a totalidade do que eu tenho sobre a vida deles. Então, se você veio aqui hoje para escutar essa palavra, você veio para viver a totalidade de Deus na sua vida. Agora, diga aí para o seu vizinho, para ele acordar. Diga para ele assim, você. Vixe, se fosse eu do teu lado, eu ia acreditar nessa palavra, não. É com fé, Vasco. Você sacode ele, Larissa, para essa enfermidade sair. Você vai viver, diga ele, a totalidade da promessa de Deus na tua vida. A partir de hoje vai ser diferente. Você vai ler a palavra diferente. Você vai chegar na igreja diferente. Você vai sair daqui diferente. E você vai entender o seu Deus de forma diferente. Porque Jesus, antes de me dar essa palavra, ele pegou nos meus cabelos e disse, olha, você fique uma bala, porque você está vacilando comigo. Você está vacilando comigo. Fique uma bala em quem eu sou, para você não ficar baratinada. E sabe como é que foi isso aqui? Domingo, irmão. E eu estou tão à vontade para falar com vocês. Sabe por quê? Porque só tem obreiro. Deus é tão lindo que só trouxe obreiro.
Deus é tão maravilhoso que disse assim, eu vou separar a pessoa certa que eu quero que escute o puxão de cabelo que eu te dei. Tu vai dizer a todo mundo como foi que eu fui contigo. Domingo, irmão. Domingo aqui. A gente ensaiou. Diácono Milton, minha testemunha. Diácono Mateus, o pastor. Quem foi mais que estava aqui? Gabriel estava no ensaio. Não foi, Gabriel? A gente ensaiou, irmão. Deu tudo certo. Vamos ensaiar? Vamos! Deu tudo certo. Quando foi, pastor? Os hinos. Deu tudo certo. A gente ensaiou os hinos da banda. Bora, vamos! Irmão, quando chegou na hora, o pastor disse, Nanda, me dá aí teu celular, porque o meu vai estar sendo usado na live. Eu disse, beleza. Ele abriu o meu celular aqui, irmão, antes da gente subir. Ele separou todos os hinos certinho na sequência. Olhou para mim e disse, a sequência é essa? Eu disse, é. Tá tudo certinho? Tá. Ele subiu. Irmão, quando chegou aqui, eu não sei o que foi que deu. O pastor perdeu os hinos. Não sabia mais onde estava. Não sabia mais qual era o primeiro, nem qual era o segundo. A banda começou a tocar errado. Mateus estava tocando uma coisa, o pastor estava... Foi assim ou não foi, Mateus? Mateus estava tocando uma cifra, o pastor estava tocando outra, e eu aqui no meio, sem saber o que era que eu fazia, continuei só cantando. E as coisas acontecendo, e por um segundo Deus me fez parar. Quando eu parei, eu disse ao diácono Lucas, eu vi o diabo trabalhando dentro da igreja. É para se arrepiar mesmo, irmão Carlos, porque eu fiquei aqui em cima, olhando e vendo as coisas acontecendo, e eu sem poder fazer absolutamente nada. E eu disse, Jesus, e agora o que é que eu faço? Jesus olhou para mim e fez nada, porque você não estava ligada. Nada, porque você leu a palavra e você não absorveu o que eu lhe disse, e agora você está impossibilitada de agir. Agora você observe, aprenda para você passar para eles na terça-feira. Porque essa igreja é uma igreja diferente. Essa igreja foi criada para ganhar vidas. E aquele que é chamado para guerrear, ele é diferente dos demais. Diga aí pro seu vizinho acordar, você é diferente dos demais. Você hoje vai me ajudar a pregar, porque eu não vou deixar ninguém cochilar. Todo mundo vai ficar uma bala hoje para aprender tudo bem direitinho. Para depois não dizer assim, eu saí por aqui, eu escutei aquele negócio. Não, você vai escutar esse negócio sim. E você vai sair daqui entendido. Eu fiquei, irmão, aqui no domingo assim, as coisas acontecendo. O diabo usando um aqui, usando outro ali, usando aqui na frente, aqui o pastor doido da cabeça, aqui em cima, todo mundo baratinado. E eu disse, meu Jesus. Aí quando a gente começou a cantar, Yahvé se manifestará. A gente começou a se ligar no céu, a se lembrar de quem era, que a gente estava cantando para quem era. Aí Jesus começou devagarzinho colocando as coisas no lugar. Mas o culto terminou e a gente não conseguiu dar de conta das coisas que era para dar. E Deus dizendo a mim, você não prestou atenção, você não vigiou, não me deu a reverência que devia para que eu pudesse trabalhar em você. E quando eu falo isso, eu que sou meia movimenteira, parece que eu estou meia... Mas não é não, irmão. É porque eu consigo sentir. Infelizmente, não é algo que eu gosto. Mas eu consigo sentir a presença do mal. Eu consigo sentir quando ele está na minha casa tentando entrar. Eu consigo sentir quando ele vem numa conversa com alguém. Eu consigo sentir, irmão. Infelizmente, eu não queria, mas eu consigo sentir. E isso eu não estou falando para você achar que eu sou super heroína, não, porque eu não sou, não. A única coisa que eu estou querendo dizer a você é que é possível ter, sim, uma intimidade maior com Deus se eu e você não baratinar o sistema. Se a gente prestar atenção, e aí a gente vai agora mastigar essa palavra bem direitinho, porque nunca mais a gente vai cultuar do mesmo jeito. Neemias 8, do 10 e o 11. Disse-lhe mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor Jesus, santo é o teu nome, Deus. Maravilhoso és, soberano és, justo és. És príncipe, é reis, é Senhor sobre todas as coisas. Toda vontade é tua, todo desejo é teu. É tu quem manda na casa, é tu quem manda nos filhos. O comando e o controle de tudo está em tuas mãos, Deus. Estamos aqui em tua presença como os teus servos, pedindo a ti nessa noite, Senhor, fala, porque nós como os teus servos ouvimos. Que o Senhor possa manifestar o seu entendimento, o entendimento da sua glória nesse lugar. Que assim como o Senhor abriu os meus olhos para muitas coisas que estavam esquecidas, o Senhor possa nesse momento abrir os olhos dos teus filhos, que as vendas caiam e que haja, Jesus, uma libertação das preocupações do mundo e que haja um renovo espiritual na alegria da tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu amor. Jesus, nós te agradecemos por tu, Senhor, estar aqui conosco. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Jesus está aqui, você pode alegrar o seu coração aplaudindo a Ele, dizendo: Jesus, seja bem-vindo. Tu és adorado entre nós, toma o lugar que é teu, Jesus. Senta no teu trono aqui do nosso lado. Fica conosco, Jesus. Neemias era um governador, irmão. E como um governador naquela cidade, ele tinha uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade também espiritual. Administrativa porque ele tinha que organizar a chegada daquele povo que estava vindo de um cativeiro de anos na Babilônia. Aquele povo estava retornando à sua casa, retornando à sua raiz. E ele estava recebendo aquele povo. Então ele tinha uma responsabilidade administrativa muito grande de administrar tudo aquilo, como aquele povo seria recebido, aonde aquele povo seria alojado, como seria o acolhimento. Então existia ali ele como governador uma responsabilidade muito grande. E existia nele também uma responsabilidade espiritual, porque era necessário que ele consolasse o coração daquele povo que vinha de uma situação difícil. Eles estavam cativos na Babilônia durante muito tempo. Então eles estavam vindo de um tempo de escravidão, de um tempo difícil, entendeu? De um tempo de renúncia, de um tempo em que eles foram privados de muitas coisas por muitos anos. E talvez hoje, aqui nesse dia, você chegou exatamente como eles. Você está voltando para Jerusalém, aqui que é a sua casa, aqui que é o seu lugar, aqui que é a sua terra. Mas você saiu de 2025 todo quebrado. Você foi cativo lá, você foi prisioneiro lá, prisioneiro dos seus pensamentos, prisioneiro dos seus desejos, prisioneiro das coisas que lhe faltaram e que isso consome a tua mente. Talvez você seja prisioneiro até dos seus sentimentos e você está chegando. Mesmo assim era aquele povo. Eles estavam chegando e Neemias estava ali para recebê-los. E quando eu olho para ele e vejo a responsabilidade que ele tinha, eu olho para mim e vejo nesse momento a responsabilidade que eu tenho sobre você, de lhe orientar, de lhe acomodar na presença de Deus, de dizer para você que talvez você se afastou um pouco da sua raiz, da sua origem, mas hoje Jesus está trazendo você de volta para mais perto. Jesus hoje está trazendo você para um novo recomeço, porque o nosso Deus, como o diácono Milton falou aqui, não é um Deus que está preso no tempo, não é um Deus que espera terminar um ano e começar o outro para poder fazer as coisas na tua vida. Ele é o Deus que faz no final e no começo dos anos, porque Ele está há anos sobre anos e anos e anos na minha e na tua frente.
Então ele já sabe de tudo antes que aconteça. Esse livro, esse capítulo de Neemias me deixou muito, muito, muito feliz e muito ansiosa, porque ele mostra ali o desejo do povo em recomeçar. Quantos vieram com o desejo de recomeçar algo? Eu vim, irmão. E eles vieram ali com um desejo muito grande de recomeçar, e eles queriam ouvir a palavra de Deus, e eles queriam escutar o que Deus tinha para falar com eles, porque eles tinham a certeza que o livro da lei não era um livro qualquer. Eles sabiam que o livro da lei era a boca de Deus falando na terra, e eles queriam que o livro fosse aberto para que eles ouvissem Deus falar. E aí é onde entra a importância do que eu quero passar para você. Do capítulo 5 ao 7. Segura o coração aí, Mateus. Do 5, capítulo 8, do versículo 5 ao 7. Segura aí o coração, Mateus. Nós vamos observar ali, irmão. No 1 ele já começa, o povo já começa pedindo para ver, para ouvir a palavra, para ouvir as escrituras. E aí o que é que Neemias faz? Chama Esdra. E quem era Esdra? Esdra era um sacerdote e também era levita daquela cidade, daquele lugar. E ele é convocado. Para quê? Para pegar as escrituras, para trazer a palavra, para trazer a lei e ler na frente de todo mundo. E foi isso que ele fez. Ele pegou as escrituras sagradas, levou até a praça da cidade, montou o palco, montou o púlpito. E a palavra diz que quando ele abriu a lei, todo mundo, todos que ali estavam, pararam, sentaram para ouvir Deus falar com eles. Aí a gente vê a reverência do povo, a atenção de todos parados em seu lugar, naquela expectativa. Sabe quando chega uma pessoa, tu sabe que está chegando uma pessoa importante na tua casa, e tu fica naquela expectativa da pessoa que vai chegar, porque tu quer conversar com aquela pessoa, tu quer saber como aquela pessoa tá, tu quer saber o que aquela pessoa tem para falar para tu. Aí tu fica naquela ansiedade, dizer assim: eita, fulano tá chegando na minha casa. Mesmo assim era eles naquele momento. Quando as escrituras foram abertas, eles pararam. Ficaram lá, ó, esperando, atentos para ouvir o que ia ser dito para eles. Porque eles sabiam que quem ia falar não era Esdra. Eles sabiam que quem ia falar com eles era o próprio Deus. Quem está falando com você nessa noite não é a pastora Fernanda. Quem está falando com você nessa noite é o próprio Deus. Porque não é a palavra da pastora Fernanda que está sendo dita, é a palavra de Deus que está sendo lida para você. Vamos ler agora, Mateus. Eita glória. Aí a gente vai ler do 5 ao 7. Vamos ver a reverência desse povo. E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Quando diz aqui que ele estava acima de todo o povo, não está falando de superioridade. Está falando do lugar que foi montado em praça pública, tipo esse púlpito aqui. Foi montado e a palavra de Deus foi aberta. E ele estava lendo, então ele estava num lugar mais alto do que as pessoas que estavam ali embaixo. Mas a palavra diz que todo o povo se pôs em pé. Bora lá, Mateus. E Esdra louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando-se os irmãos e inclinando-se, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Neemias disse: grande é o Senhor. E eles disseram:
com grande voz, como vocês quando louvam. Amém, amém. Na mesma hora eles baixaram a cabeça, porque sabia que a presença de Deus estava naquele lugar. E devido à condição em que eles estavam naquele momento, eles não se sentiam dignos de levantar a cabeça e olhar aos céus. Porque Deus estava no meio deles. Deus estava no meio daquela congregação. E Deus está aqui agora, no meio desta congregação. Falando para você nessa noite. Eu preciso da reverência do meu povo, para que eu possa agir no meio dele. Meu cérebro batendo, por favor. Que Jesuar, que Maninho, que Serafino, Javim, não sei se é assim, mamãe, eu estou dizendo, Iacume, Sabatai, Heroínas, e Nanias, e Quelita, e Azarias, e Jananã, que eu não sei esse, e Anã, e Peloas, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que o povo estava ali em total atenção naquilo que Deus tinha para falar. Você não via ninguém ali na hora da palavra, que a palavra estava sendo lida? Com todo respeito aos irmãos, e aí vem a lapadinha santa. Mas, por favor, não leve isso para o seu pessoal. Eu não estou criticando, eu não estou repreendendo você. Eu apenas estou lhe ensinando a ensinar. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Então, eu sei que você não vai ficar com raiva de mim, porque eu vou dizer isso. Segura o teu coração e ensina a juventude da casa do Senhor a ter reverência a Deus. Lá, na hora que a palavra estava sendo lida, na hora que a palavra estava sendo explanada, ninguém se levantava para estar desfilando no corredor da igreja. Ninguém se levantava para estar bebendo água. Ninguém se levantava para estar no banheiro. Ninguém se levantava para passear. Ninguém se levantava para conversar com o vizinho do lado. Ninguém ficava vendo TikTok. Ninguém ficava mexendo em celular, não. Ninguém perdia a atenção um segundo de nenhuma palavra. Ninguém ficava dormindo ou cochilando, porque mais importante era ouvir Deus falar. Porque eu só tenho aquela oportunidade para ouvir o que Deus quer fazer na minha vida, então eu não posso vacilar. Porque quando eu sair pelas portas, irmãos, eu vou estar saindo na selva. Eu vou estar saindo na selva. Lá fora o diabo está como um leão ao redor, querendo bramar, tramando, procurando um espaço para me devorar. E se eu ficar atento às orientações de Deus aqui dentro da congregação, quando eu sair eu vou saber me defender. Ensine aos seus filhos. Eu até brinco com as crianças. Eu digo, eita, quando tá na rua, né? Passa o dia todinho, não toma uma água. Quando chega na igreja, parece que quer secar o deserto. Não é? Quer encher o deserto de água, né? Ensine os seus filhos. Na hora da palavra, se ouve a palavra. Nada mais importa, porque o que está sendo lançado ali não é palavras ao vento. Eu não estou aqui gastando a minha garganta, gastando a minha saliva para falar besteira para você, não. Na hora da palavra não se vai no banheiro, na hora da palavra não se bebe água, na hora da palavra não se atende telefone, na hora da palavra não se chupa confeito, na hora da palavra não conversa do lado, na hora da palavra presta atenção no que Jesus está falando na tua vida. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie.
Daqui a alguns anos você não sabe se você vai estar, mas o seu filho pode estar. E como foi que você deixou o seu filho aqui, que é responsabilidade sua? Você tem que deixar ele instruído pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem que eu sou um pouco grossa, e eu confesso que eu sou, irmão. Vou até beber água. Em relação à criação dos filhos. Porque eu entendo, irmão, com respeito da palavra, não é o poste que mija no cachorro, é o cachorro que mija no poste. Então quem manda no meu filho sou eu. Ele pode ter 50 anos, mas enquanto viver no meu teto, o comando é meu. Se eu estiver errada, Deus case logo ele e manda ele embora. Mas enquanto ele estiver na minha casa, desculpa, Lucas, eu não estou lhe constrangendo, mas já lhe constrangendo. Eu respeito ele, irmão. E eu deixo ele à vontade sempre, mas sempre tem a ordem, sempre tem a regra, sempre tem um não. Crianças não podem ser criadas sem o não dos pais. Tem que ter um não. Minha criança é autista, não importa, ela também tem que ter um não. Porque quem dá o controle é você. Você é o pai. Você é a mãe. Se você não ensinar ele, quem é que vai ensinar? E quem ensinar vai ensinar o quê? De que forma? A responsabilidade é sua. Deus colocou na sua mão. Eduque os seus filhos. Olha, meu amor, a hora da palavra. Se você ficar quietinho, a mamãe dá um biscoito lá fora. A gente tem uma criança lá em Bezerro. O nome dele é Alisson. Ele é uma criança autista. Ninguém segura essa criança. É assim ou não é? Ninguém segura essa criança. Ela bate tudo, Fátima. Esse menino é um tsunami. Quando ele chega lá, ele corre para tudo quanto é lado. Ele não é nada meu. Mas a única pessoa que consegue deixar ele sentado sou eu. Eu pego a cadeira do meu lado, eu digo, senta aqui. Eu falo bem séria com ele. Senta aqui. Aí a mãe atrás, olha, todo mundo fica. Ele senta, irmão. E fica. Eu falo para ele, se você sair daí, no final, todo mundo vai ganhar um brinde, menos você. Aí ele fica. Aí de vez em quando ele vem junto de mim. Mas eu vou ganhar, né? Aí eu digo, se ficar, vai. Aí ele fica. Se torcendo dentro dele, irmão, porque é muita energia. Mas ele fica lá. Aí eu começo na cabeça dele, ó. Quando vê, irmão, ele tá roncando, babando. Chega a baba, tá ronco. Mas a mãe dele não consegue dar de conta dele 5 minutos. Tem uma irmã Maria lá que é uma bênção. Quando ela chega, a primeira coisa que ela diz: senta esse menino ali do lado da baixa. E quando eu não consigo pegar ele, irmão, ninguém consegue cultuar. Diácono Vitor sabe, olha minha testemunha. A diaconisa Adriane também. O último sábado foi difícil controlar ele, porque ele queria secar o pneu do carro do diácono Vitor. Foi difícil, irmão. Mas no finalzinho eu ainda consegui, porque a mãe dele não me ajudou muito. Mas vocês entendem que eu estou orientando vocês para o melhor para a vida de vocês? Vocês entendem que o que eu estou orientando vocês é para a vida e não para a morte? Vocês entendem que o que eu estou falando para vocês não são as minhas orientações, mas são as orientações de Deus? Porque nós chegamos no culto, irmão, e às vezes nós estamos tão presos em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos cansaços, naquilo que a gente queria que Deus fizesse, naquilo isso, naquilo, e menos em Deus, que é quem pode fazer todas essas coisas. Aí no domingo Deus disse, olha aí, resolve agora? Tudo dando errado. Aí Deus olhou para mim e fez, vai lá agora, resolve. Tu não estava tão concentrada em querer cantar, em querer subir, vai agora.
Você não tem que estar concentrada nas coisas que você vai fazer, como qual é a letra, o que é que você vai... Não, você tem que estar concentrada em mim. Porque eu sou quem conduz as demais coisas. Mas eu estava concentrada em tudo, menos nele. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso a você. Porque para eu poder ensinar, primeiro eu tenho que aprender. Então domingo eu aprendi e agora eu estou passando para você. Porque Deus diz para mim, faz dias que eu estou inquietando você com essa palavra. E no dia que eu precisei que você ficasse atenta, você não ficou. E o diabo entrou e agiu e trabalhou. Porque, irmão, o diabo não tem medo de entrar na igreja, não. O diabo não tem medo de entrar na tua casa. Ele não tem medo, não, irmão. O diabo só tem medo de uma coisa, o poder de Deus. É a única coisa. Tu pode abrir a palavra e fazer assim na cara dele, ó. Ele não tem medo, não. Pode deixar tua Bíblia lá no Salmo 91, no 42, no 20, no 15. Pode deixar ela aberta lá. Aonde você quiser. Ele não tem medo da palavra, ele está na palavra. Ele vive e viveu a palavra. Ele faz parte dela. Ele não tem medo disso, não. Sabe do que é que ele tem medo? Do poder de Deus na tua vida. Ele tem medo da presença de Deus na tua vida. Ele tem medo do que Deus pode fazer através de você. Você é uma bomba nuclear no inferno. Agora, para ela explodir, precisa estar cheia da presença de Deus. Bota a mão assim no seu coração e diga, eu sou uma bomba nuclear. Diga, tô pronto para explodir o inferno. Diga, Agora você tem que se encher de Deus. Porque sem Ele, nada tu pode fazer. Vai ficar aqui em cima com o microfone na mão, batendo boca. E não vai resolver nada. Tu pode até pregar bonito. Mas se não tiver a presença de Deus, não adianta de absolutamente nada. Pode ter a voz bonita que tiver, o talento que tiver. Conheci vários e conheço várias que têm talento gigantesco, mas não tem compromisso nem relacionamento com Deus. E sabe o que é que acontece? Nada. Aí sobe uma gasguetinha e o poder de Deus cai. Por quê? Relacionamento. Compromisso. Sabe quem é que está falando com ela? Está dentro da igreja e sabe ouvir a voz de Deus. Está dentro da igreja e não está cochilando, não está cocheando em dois pensamentos, não. Está ligada no céu e naquilo que Deus está falando e no que Deus pode fazer na vida dela. Aí tem compromisso com Deus. Aí o poder de Deus cai. Nem precisa ter muito talento. Que talento é coisa de humano. Deus não trabalha em talento, Deus trabalha no poder. Deus trabalha no poder, porque se for para ter talento, quem dá é Ele. Quer ter talento, vá para o The Voice. Lá é lugar de talento, aqui não. Aqui é lugar de quem quer fazer a vontade de Deus. Aqui é lugar de quem quer cantar para Jesus, de quem quer pregar para Jesus, de quem quer ganhar vidas para Jesus, de quem quer mudar o mundo com a palavra de Deus. Aqui é lugar para isso. Talento é lá no The Voice. Mas aqui não. Aqui o mistério é outro. O mistério é outro. No capítulo 10 ao 12, nós vemos que Deus não gosta. Eu vou dizer com as minhas palavras. Ele fica triste se a gente fica no culto distraído. Se a gente fica distraído. Se a gente fica triste. Se a gente fica melancólico. Se a gente fica desatento, prestando atenção apenas nas nossas dificuldades, no que nós deixamos em casa para resolver, no churrasco que eu vou quando eu sair daqui, no aniversário que eu tenho que ir quando eu sair daqui, lá no açaí delivery, ô glória, que eu tenho que ir quando eu sair daqui. Deus não gosta. Deus gosta que a gente esteja no culto. Que a gente esteja no culto. Não, você não me entendeu, não. Ele gosta que a gente esteja no culto,
para que ele não fique falando sozinho. Ninguém gosta de ficar falando sozinho. Tu gosta de ficar falando sozinho? Tu não fica bravo com o Lucas, não? Quando tu tá falando, o Lucas não tá prestando atenção no que tu tá falando. Não dá raiva, não dá vontade de dar uma voadora nele. Eu penso que Jesus é do mesmo jeito. Tá na igreja, Deus tá falando com ele, a palavra tá sendo lançada e ele tá cochelando. Não é? E tu, que com todo respeito, não é ninguém assim, né? Aqui na terra assim, então, né? Imagina Deus, que é o Criador do mundo, Senhor sobre todas as coisas. Deixa o alto e sublime trono, aonde ele é exaltado, aonde ele é adorado, aonde ele é reconhecido. Aí vem para a igreja, entra dentro de você para falar com você e você tá, ó. É a mesma coisa de eu estar em casa, cochilando, a diaconisa Érica me chama, eu vou na casa dela, converso com ela e ela tá nem aí para mim. Nem presta nem atenção no conselho que eu tô dando. Eu digo a ela, faça A, ela faz B. Não é para me estressar um negócio desse? Fazer eu sair de casa, lá de Jardim Piedade? Não é não, diaconisa? Então, se a gente, que é humano, gosta de ser atencionado, de ter atenção, de ser ouvido, imagina Deus. Tu imagina Deus, então ele não gosta quando a gente fica no culto, pensando em besteira, pensando naquilo que a gente não vai resolver, a gente não vai. Sabe o meu pai baratinado? Eu não vou resolver a vida dele. Não adianta eu ficar aqui pensando nele. A única coisa que eu posso fazer é quando eu chegar, todas as minhas orações, eu dizer, pai, toma conta, porque eu nada posso fazer. E Deus vai lá e faz. Mas eu ficar aqui, em vez de dar atenção a Deus, no que Deus está fazendo, no que Deus está trabalhando, eu fico pensando, sei lá em que, irmão. Deus diz, eu sou a fonte de prazer para a sua vida. A sua alegria tem que estar concentrada em mim. A sua atenção tem que ser minha. Eu sou a prioridade. Você não diz que eu sou o centro. Então como eu posso ser o centro se eu estou em segundo lugar no teu pensamento? Na tua atenção, eu estou em segundo lugar. Como assim? Quem fica em segundo lugar? Não é Ayrton Senna, não, minha gente. Ayrton Senna sempre ficava em primeiro. Quem ficava em segundo era Rubinho. Quer fazer de Jesus Rubinho? Deixa, eu tô falando assim que é pra você entender o que eu tô dizendo. Só não falo de futebol porque eu não entendo de time. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? Quem é a primeira divisão aqui que eu não sei? Como é? Fala aí, Gabriel. Eita. Porque eu não entendo de futebol. Lucas, Cauã, me ajuda. Um time aí que é o Bambambam. É o primeiro. Bom. Pronto, Flamengo. Primeiro, quem é o segundo? Ixi. Olha. Aí Deus é o Flamengo. Tem que estar em primeiro. Pra tu me entender o que eu tô falando. Tem que estar em primeiro, né? Flamengo. É o primeiro. Aí tu faz. Flamengo de quê mesmo? De Palmeiras, né? Entendeu? Ayrton Senna, Rubinho. Vigia, crente. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não tira a glória do teu Deus para colocar na tua cabeça coisas que tu não vai dar de conta. Porque senão tu vai ficar baratinando aqui, feita a pastora ficou no domingo, passando vergonha. E não vai resolver. Do 13 ao 18, eles descobriram na lei do Senhor que tinha perdido a sua essência. Eles descobriram que perderam a sua essência. Eles não comemoravam a vida do Senhor, a vitória do Senhor sobre a vida deles. Então o que é que eles fizeram? Eles decidiram fazer os acampamentos para celebrar ao Senhor, como era orientado na palavra. Que eles fizessem um acampamento, que eles passassem ali aqueles 7 dias de festa, que eles comemorassem aquele tempo na presença do Senhor, que eles voltassem aos seus costumes, às suas origens.
sabe, os costumes dos nossos antigos, ser reverente à palavra, entender a palavra, buscar o direcionamento da palavra, jejuar, orar, ler a palavra, buscar os costumes antigos, irmãos. Isso aí não pode morrer da tua vida, é a tua essência, é a tua raiz. Crente que só lê a palavra quando vem para o culto, não pode. Tem que ler todo dia. Ler todo dia, pode. Né? Jejuar todo dia, pode. Orar de madrugada, pode. Né? Orar para almoçar, pode. Orar para tomar café, pode. Falar com Jesus 24 horas, pode. Escutar som o dia todo dentro de casa, pode. Porque Deus tem que ser o Flamengo da tua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser o Ayrton Senna do Brasil, o Ayrton Senna do mundo, em primeiro lugar em tudo. Eu estou comparando ele com um homem tão chulo, irmão, que Ayrton Senna para ele é nada. Mas eu estou falando dessa forma para que você possa memorizar. E você possa entender o lugar de Deus na tua vida. Tem que ser o número 1. Aí a palavra diz que, então, conforme a palavra ensinava, fizeram cabanas e ficaram de forma permanente para celebrar com alegria ao Senhor. Decidiram permanecer na presença de Jesus e voltar às suas raízes, que antes estavam esquecidas. Porque a palavra de Deus transforma e traz os filhos de volta à essência de Deus. Através da palavra. Quantos entenderam a importância da palavra? Essa palavra não vem de homens. Essa palavra foi Deus que escreveu para você. Quando você abrir a Bíblia na sua casa, quando o pastor disser a hora da palavra, nada mais importa. O que importa é ouvir o que Deus tem para falar para você. Que você saia nessa noite por essas portas, quebrando as cadeias de Satanás, com a presença de Deus na tua vida. Amém?